Olá! E aí? Como é que estão as aulas até aqui? Espero que você esteja aproveitando bem, porque o assunto agora é armazenamento e transporte de insulina. É importante começar pontuando que o uso correto e eficiente da insulina também depende dos cuidados na sua conservação e no seu armazenamento. Queremos insulinas funcionando perfeitamente, não é? Então, vamos lá. No seu dia a dia, a recomendação é para sempre ter pelo menos um frasco extra de insulina em casa. Nunca se sabe o que pode acontecer com a insulina em uso. Frascos quebram, se expõem ao calor, canetas de insulina são esquecidas na casa dos amigos. Então, essa segurança é fundamental. As insulinas apresentam sensibilidade à luz e a grande variação de temperatura. Por isso, quando canetas descartáveis, refis e frascos de insulina ainda não foram usados, eles devem ficar sob refrigeração de 2 a 8 graus. Conforme Sociedade Brasileira de Diabetes, a insulina lacrada deve ser armazenada em geladeira em sua embalagem original ou então em um plástico destinado somente para esse propósito, como esse plástico. Então eu posso pegar, se eu optei por tirar da minha embalagem original, por exemplo, uma embalagem de caneta, eu posso pegar aqui, colocar e deixar na geladeira. Novamente, frasco, pote, na verdade, na geladeira, em temperatura de 2 a 8 graus e, de preferência, nas prateleiras do meio da geladeira, mais para baixo, longe do refrigerador. E evite as portas da geladeira. Por quê? Porque ali a gente tem mais variação de temperatura ao abrir e fechar as portas. Queremos colocar as insulinas o mais distante possível dessas variações. Vale pontuar também que a caneta permanente, ela não deve ser guardada na geladeira. E se em algum momento a sua geladeira der problema e você encontrar a sua insulina congelada, jogue a insulina fora. Infelizmente, ela não pode mais ser usada. Agora, mudando um pouco de cenário, no caso da insulina que já começou a ser usada e não está mais lacrada, como a gente deve fazer? Se a temperatura da cidade que você mora gira de 2 até 30 graus, a maioria das insulinas que temos no mercado pode ser usada por 28 dias longe da refrigeração. Sim, existem algumas insulinas que podem ficar mais tempo em temperatura ambiente de 2 a 30 graus. No Brasil, a gente pode viver a realidade de cidades com temperaturas acima de 30 graus. E isso vai contribuir para a perda de potência da força da ação da sua insulina. Novamente, as insulinas em uso devem ser mantidas em temperatura ambiente se a temperatura ambiente estiver abaixo de 30 graus. Se você mora num lugar que tenha temperaturas acima disso, você vai ter que optar por um armazenamento refrigerado. Mas lembrando que a insulina não pode congelar. E sobre o transporte de insulina, da insulina que já está aberta, em uso, qual a melhor e mais segura forma de levar a insulina para todo lado numa cidade que faz muito calor? Pode-se colocar no isopor ou numa térmica como essa, sem gelo. Algumas pacientes minhas compraram térmicas de mamadeira e estão utilizando para os dias de verão daqui, da minha cidade. Legal, né? Mas, por exemplo, se você trabalhar viajando de um lugar para o outro com uma média de mais de 6 horas de possível exposição da insulina ao calor, ou for passar o dia na praia num dia quente, o melhor caminho é isopor
ou bolsa térmica com gelo. Voltando ao nosso isopor com gelo, a insulina não deve ficar diretamente em contato com ele. E vamos lembrar que gelo derrete. Existem uns gelos mais modernos e também bolsas importadas especiais para esse tipo de armazenamento que acabam facilitando muito o transporte e evitando a bagunça. Aqui no caso, a minha insulina está dentro de um plástico. Eu acho que agora a gente está entendido ou está melhor letrado no armazenamento e transporte de insulina, que é uma parte muito importante do sucesso glicêmico. Espero vocês na próxima aula.